Entramos no ar? Estamos no ar. Sextou, boa noite, meu povo. Boa noite a Sim, todas, boa noite a sim. todos, boa noite a todas aqui, vim na mão. Galera chegando, deixa eu acionar aqui o chat, que deve ter um bocado de gente aqui já. Gente, tá todo mundo aqui chegando atrasada hoje, eu, Marcela, Anne, toda geral, porque estávamos todas trabalhando para variar, já estamos na 4ª jornada de trabalho, né? Nem a terceira, né, meninas? Já Pois cumprimos é. as 60 horas de trabalho, digamos, institucional, mas ainda tem os outros. E hoje a gente vai falar de um assunto para lá de importante, né? Um assunto muito polêmico, muito problemático. A gente até ficou com muito medo de como abordar dessa pauta dentro do Feminivinho, porque o Feminivinho é, antes de tudo, um quadro de humor, é um quadro descontraído, né? Mas eu acho que a gente precisa mesmo, é mais do que urgente essa pauta, ela é necessária, a gente falar sobre a cultura do estupro no Brasil. Antes da gente apresentar, né, a pauta, os assuntos. Boa noite, DJ Fontinelli, meu querido, nosso querido sempre presente aqui. Gente, já chega e já compartilha com a galera, tá? Vou deixar essas maravilhosas aí se apresentarem. A Anne voltou das férias não remuneradas dela, depois de 89 dias de Assim, férias. não foi nada espontâneo, tá, gente? Foi assim, forçado esse retorno. Você é embaixatriz desse canal aqui, minha filha, dessa página. Você não pode fugir, você não vai largar de mim, não adianta. Eu não te Não largo, largo. não, filha, até Não a larga. morte. Estamos A gente juntas. briga, a gente se pega, mas a gente se ama. Então, Marcela já é nossa figura carimbada aqui, já é a segunda vez no Feminivinho. Seja bem-vinda, minha querida, se apresente para essa galera maravilhosa aí. E simbora. Bom, boa noite a todos e todas. Eu já estou me sentindo de casa, estou muito feliz com esse segundo convite. E é isso, embora tenham me apresentado como especialista em direito penal, eu sou muito mais professora do que advogada, né? E sou realmente apaixonada pela área do direito penal, é nessa área que eu milito, tanto na advocacia quanto na docência. E a docência é o quintal de casa, né? Eu adoro fazer isso, adoro essas lives. E vamos tentar não perder a essência do Feminivinho hoje, embora seja um tema um pouquinho mais pesado, a gente acha que vai conseguir passar por ele com uma certa leveza. Vamos sim. Tá sem áudio, Tati? Eu sempre esqueço, gente, é normal, ó, já tá alta. Quero dar boa noite para o Paulo Roberto Carneiro, nosso companheiro aqui de sempre, também tem o quadro na TV Resistência Contemporânea, todas as quintas. Givalber, meu querido, boa noite. Gente, quem tá chegando, compartilha, manda pros Minions, manda para tudo que vocês conhecem aí, para mãe, para tia, pros primos, pro vizinho. Importante é compartilhar e a gente debater esse assunto para lá de importante. Anne, se apresenta, fala oi, seja bem-vinda ao seu canal, se apodere da sua cadeira, que você não sai nunca mais, sua desgrama. Se você abandonar essa porra aqui de novo, você vai ver. Você vai ver. Então, Eu nunca mais fujo com você com o sofá no porta-mala. gente, essas coisas deixa baixo, amiga. Essas coisas você não pode contar aqui ao vivo. Gente, quiser saber mais da nossa história de amor, precisa sentar no boteco com a gente, tomar uma cerveja bem gelada, porque a gente tem história para contar, viu? Boa noite a todos, a todas e a todos. É um prazer estar aqui de novo, de volta, né? Na verdade, acho que nunca saí, né, Tati? Que mesmo distante, sempre estive por aqui. Mas sou professora também, né? Eu sou só professora, gente. Eu e a Tatiana somos só professora. Só. Tô brincando. A gente tá sempre trabalhando juntas, né? Sou professora de História, trabalho principalmente no curso de Direito, né? Então, estou sempre envolvida aí com essas discussões. E é um prazer estar aqui com vocês novamente. Agora eu voltei, agora é para ficar. E vamos falar de assunto sério, de um assunto que eu penso, né? Vi muitos posts essa semana falando, né, de você já passou por algum tipo de abuso e só percebeu isso depois, só se deu conta depois, né? E acho que não tem uma de nós mulheres que jamais, né, ou se tiver, eu acho que talvez você ainda não tenha se dado conta, mas a maioria de nós, né, já passou por alguma situação de abuso. Né? Eu já até perco as contas das vezes em algum momento, ou algum tipo de assédio, algum tipo de violência, né? Fez parte da minha trajetória, fez parte aí do meu caminho.
E acho que todas vocês aí têm algum relato para nos dar. Né? Então, penso que hoje a gente não está aqui só para tomar um vinho, a gente não está aqui só, né, para falar sobre a cultura do estupro, mas nós estamos aqui para conscientizar, né, para conversar sobre um assunto que é urgente, né, um assunto que todas nós na sociedade precisamos, todas nós e todos nós. Né? Eu quero chamar hoje para essa conversa vocês, homens que estão aqui nos assistindo, né, e que são colaboradores para que a gente possa construir juntos uma sociedade melhor. Excelente fala. Estava aqui só desligando os áudios, gente. Então, eu já vou começar lançando, acho que a pergunta conceitual, né, Marcela? Gente, Anne, se quiser responder, atravessar, sabe que aqui é livre, leve, solto. Tem que ser assim, vamos tentar fazer esse debate. Eu falei com a Anne antes de fazer. Essa live estava marcada, Marcela, para a gente fazer um esquenta para amanhã, para o 2 de outubro, né? A gente ia fazer um esquenta para a manifestação amanhã, mas aconteceu tanta coisa essa semana relacionada a assédio, a estupro, né? Principalmente um caso que está aí na mídia, repercutindo demais, que é a questão do Nego do Borel, dentro da Fazenda, que é um reality show da Record. E muita gente da esquerda vai falar, vocês assistem. Gente, a gente não assiste, mas milhões de pessoas do Brasil assistem. Assistem e, o pior, se identificam com o que está acontecendo ali. Então, a gente não pode se colocar nesse patamar, né, de intelectual e achar que a gente não deve debater temas assim, porque é isso que a nossa sociedade... Aquilo é um espelho da nossa sociedade. E me assustou muito, Marcela, me assustou muito, assim, ao pegar os comentários, né, que eu falo ali, aquilo ali é indiciário, né, é um espelho da sociedade brasileira. Você tem o fato que aconteceu, mas o que mais me assusta são os comentários sobre os fatos, né, assim, eu não sei se alguém está conectado com o que está acontecendo na Fazenda, enfim, o Nego do Borel está sendo acusado de estupro. Boa noite, Flávia maravilhosa, beijo, sua linda, seja bem-vinda. Nego Borel está sendo acusado de estupro, ele foi expulso do programa, ele já tem um histórico de denúncias com 3 mulheres, que também, inclusive ex-mulher, que o acusaram de estupro, enfim. Mas o Nego do Borel, gente, ele é só digamos, um representante dessa semana, né? Porque isso é algo que é estrutural no nosso país, que é a sociedade patriarcal, a sociedade machista, essa sociedade que nos violenta historicamente. E aí, Marcelo, eu vou te perguntar, no Brasil nós temos uma cultura de estupro, e explica para esse povo maravilhoso aqui o que vem a ser uma cultura de estupro. Bora lá, vamos começar, já começou a chegar chegando. Começou com o pé na porta mesmo. Bom, acho que... Bom, primeiro a gente precisa entender o que é algo cultural, né? E existe muito essa pergunta de se o Brasil teria esse cenário de uma cultura de estupro. Eu sempre tenho muita dificuldade de responder essa pergunta, porque geralmente a gente é interrompido, geralmente as pessoas não deixam a gente acabar de falar, e né, aqui talvez seja um cenário mais tranquilo para a gente, porque as interrupções vão ser escritas, mas tudo bem. Então, bom, primeiro ponto, entender o que é algo cultural. Algo que se reproduz, algo que é aceito como válido, que é validado por toda a sociedade. Eu acho até que a Anne e a Tatiana seriam as pessoas mais indicadas para explicar a questão do cultural. Mas aí a gente entra dentro da cultura do estupro, tá? O que é aceitar, então, e validar o estupro? Aí a gente precisaria entender o estupro. E o problema é que a nossa sociedade não entende bem o que é esse tal de estupro. Ou a gente ainda entende o estupro na velha redação do Código Penal. Explico. O Código Penal ele foi alterado em 2009. Então, antes a gente tinha uma redação em que, num primeiro ponto, somente a mulher poderia ser estuprada. Tanto que quando eu estava na faculdade, aí já revela um pouco a idade, né? O meu professor fazia uma brincadeira e ele falava, homem não é estuprado, se for inclusive uma piada, né, homofóbica. Mas ele falava, homem não pode ser estuprado, porque se o homem for estuprado, ele é mulher. Porque o código somente autorizava o estupro, somente previa a modalidade de estupro, tendo como vítima a mulher. Depois de 2009, a gente teve uma alteração. Então, hoje, o que a gente tem? Qualquer pessoa pode ser estuprada e qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo do crime de estupro. Então, não precisa necessariamente ser um homem. Hoje, o que a gente tem é constranger alguém mediante uma violência ou uma grave ameaça a praticar ou a conjunção carnal ou
permitir ou aceitar ou fazer com que a outra pessoa pratique um ato libidinoso. E aí, qual que é o nosso problema? Olha o quanto a gente tem um problema cultural. O Código Penal teve tanto medo de enfrentar a situação de frente que ele não determinou o que é ato libidinoso. E aí esse problema fica para a gente que atua na área do direito. Como que eu sei o que é um ato libidinoso? E aí a gente tem um diapasão dentro da doutrina, que é o que pode ser considerado estupro, então. Tem autores que vão dizer que apalpar os seios de uma mulher, sem que ela dê permissão para isso, é estupro. Porque isso é uma violência. No mesmo sentido de que trombar com alguém na rua para furtar alguma coisa deixaria de ser furto e passaria a ser roubo porque há uma violência. Então, ainda que seja pequena a violência, ainda que seja algo dentro de um espectro de reprovabilidade que seja menor, a gente tem estupro do mesmo jeito. Então, o apalpar os seios, do mesmo jeito que a conjunção carnal, então a introdução do pênis na vagina forçada, é estupro. Então, é exatamente a mesma coisa, só que, claro, a gente tem uma margem aí. A pena é reclusão de 6 a 10 anos. O juiz não vai dar 10 anos para todo mundo. Inclusive, ele pode fixar abaixo do mínimo, dependendo das condições em que aconteceu esse crime. Então, isso é que as pessoas ainda não compreendem. Teve violência? Teve grave ameaça? Tem estupro. No caso específico do Nego do Borel, a gente vai partir para o estupro de vulnerável, que é ainda pior. Por quê? E aí depois a gente fala um pouquinho sobre o caso, imagino que uma de vocês deva comentar, ou eu mesmo comento, embora não tenha visto, mas eu vi as reportagens depois. A menina não tinha consciência, ela não tinha como decidir sobre aquilo que ela estava fazendo. Então, nesse ponto, ela estava vulnerável. Quando ela está vulnerável, e ele se aproveita dessa situação para poder ter qualquer encontro aí, para poder satisfazer a sua lascívia, a sua vontade sexual, passa a ser estupro de vulnerável, que é muito mais grave do que a própria figura do estupro. E é importante também a gente ressaltar, né, até pegando aqui o gancho do que o DJ Fontinelli colocou. Boa noite, DJ Fontinelli, obrigada por você ter feito essa observação, porque quando a gente pensa em cultura, a gente pensa na cultura como uma música popular, né, como os costumes, a gente só pensa nas coisas que em tese são boas, mas cultura, gente, não é só aquilo que é bom. Né, cultura é aquilo que a gente constrói socialmente, né, dentro de um cenário, aí, de uma conjuntura em que nós vivemos. Então, é criado por nós, indivíduos que vivemos e convivemos numa sociedade. Então, da mesma forma que nós temos coisas muito boas, né, música, danças, né, linguagem, dialetos, né? A gente tem tanta coisa que marca a nossa cultura, né? O modo como nós naturalizamos determinados comportamentos também faz parte da cultura, né? Falo muito isso com os meus alunos, a gente tem uma aula só sobre essa questão da cultura numa disciplina de fundamentos antropológicos e sociológicos. É importante a gente entender que cultura não é só o que é bom, cultura são todos os hábitos que envolvem uma sociedade. Então, quando a gente fala de cultura do estupro, né, nós estamos dizendo que isso não é uma coisa natural, não é, né? Às vezes a gente vê muita gente falando assim, mas é normal do homem, é instintivo isso, é instintivo aquilo. Não, gente. Esse comportamento de não respeitar, como a Marcela bem colocou, o corpo da mulher, o corpo do outro, né, não só o da mulher, é um ato de violência. Né? E que se nós não discutirmos e se nós não problematizarmos isso não vai mudar. Então, acho que o fato, a gente resolveu fazer essa live, especialmente porque não dá, eu estava conversando com a pessoa mais cedo, falando assim, nossa, mas é muito pesado esse tema. É pesado, gente, é pesado, mas a gente precisa falar, porque se a gente não fala, né, isso passa, as pessoas continuam falando, nossa, mas é um exagero, é um mimimi chamar de cultura do estupro, mas não é. À medida que a gente vivencia isso todos os dias e que as pessoas começam a naturalizar como se isso fosse algo que a gente nascesse, né, do nosso instinto, é da nossa natureza, não é assim. Nós é quem... eu tenho um amigo que foi morar na Austrália, mas ela talvez seja mais familiarizada com essa questão das leis, né? Ele me contou, assim que voltou de lá, ele falou assim, Anne, eu fiquei assustado e, ao mesmo tempo, eu fiz o exercício de pensar o quanto nós somos permissivos aqui.
Ele falou que foi para um bar na Austrália, e aí ele, né, uns amigos e umas amigas estavam bebendo, e uma das moças estava, né, tinha se embriagado e tal, ela não tinha perdido os sentidos nem nada, mas tinha bebido bastante, todo mundo tinha bebido bastante. E aí ela e ele estavam rolando o clima lá e tal, e ele quis, né, falar, eu acho que eu vou chamar ela para ir lá para casa. Aí o amigo dele falou assim, não faz isso. O fulano ficou preso por 3 meses, né, porque ele saiu do bar com uma moça bêbada, ela estava, né, tipo, alta e tal, não sei o que, no outro dia ela acordou e falou assim, eu não queria ter feito isso, né, e aí, assim, ele foi acusado, né, e foi preso por 3 meses, para vocês terem noção do quanto em determinadas, né, legislações, em determinadas culturas, isso é inadmissível. Então, por que a gente precisa aceitar isso quando isso causa um desconforto, quando isso nos machuca, né, quando isso nos adoece tanto? Então, acho que a gente precisa deixar isso claro. E aí, Marcelo, ou Tati, né, eu acho que é importante falar também o que é ato libidinoso. Porque quando a gente fala do ato libidinoso, né, o estupro, a gente pensa na conjunção carnal, introdução do pênis na vagina, no ânus, né, ou em qualquer outro lugar sem autorização. Mas o ato libidinoso, né, ele não é só a introdução, né, dos órgãos, né, não está relacionado só a isso. Tá. Eu vou só assim, antes da gente entrar nessa questão do ato libidinoso, primeiro deixa eu dar boa noite pro povo, que eu fico aqui doida, gente, se eu dou boa noite. Pera aí. Boa noite, quero agradecer a presença da Maria Verônica. Maria Verônica, eu falo que ela está presente em todas as lives, gente. Em todas as lives, a Maria Verônica está presente. Ela é incrível, maravilhosa e muito obrigada por estar presente aqui no Feminivinho, viu, Maria Verônica? Por uma mulher guerreira, sempre aqui militando nas mídias sociais. Jorge Amado, que é um querido também aqui, dando parabéns para nós, mulheres guerreiras. Somos múltiplas, somos várias, somos milhares, viu? Araripe Neto, querido participante, se eu não me engano, ele é lá de Aragaína, lá do meu Tocantins maravilhoso. Paulo Roberto, eu já falei, Diego Fontenelle. Gente, então chega chegando. Marilene Lara, sua linda! Marilene, que vai estar amanhã no Brasil ao vivo, às 8h45 aqui no Resistência. Não percam, gente, ela é uma linda, maravilhosa. Todo sábado às 8h45, não perca, tá? Eu acho importante também a gente falar dessa questão da cultura. Eu ia pontuar essa questão do DJ Fontenelle, né? Essa cultura do estupro no Brasil, e aí eu vou para o lado da história, né, gente? Como historiadora, não tem como fugir, que é a questão da objetificação dos corpos femininos. Nós, historicamente, nós somos fundados, a história funda, não só no Brasil, no Ocidente, no Oriente, de uma maneira geral, mas vamos pegar aqui especificamente o Brasil, né? O corpo da mulher, ele é totalmente colonizado pela visão do outro. Então, o sentido da cultura é isso, né? Justamente como esses sentidos, essas representações, e muito mais do que representações, que eu acho que um grande problema não é só representar, é operar essa cultura, é reproduzir, é acionar a cultura do estupro. Então, quando uma TV Record reproduz, coloca isso para milhões de brasileiros assistirem e naturaliza, como, gente, isso ficou correndo 5 dias na mídia. Se ele assediou, se ele não assediou, se ele... foi visível, a mulher disse não 3 vezes, não quero. A mulher estava tão bêbada que os outros participantes do reality que teve que tirar a roupa dela. Seu estado de vulnerabilidade dessa mulher. E é muito claro no áudio ela falando, não quero, eu tenho uma filha lá fora, não quero. E o cara continuando. E o que mais me assusta ainda é que essa cultura da objetificação do nosso corpo, de sempre ser analisado pelo olhar masculino, é que a culpa acaba sendo da vítima. A mulher acaba... A gente que é vítima acaba se tornando o algoz. Né? Não, mas ela estava bêbada. Ela deu mole pro cara... E aí, é como assim, você fosse assaltado com o celular e alguém fala assim, não, quem mandou você andar com o celular na rua? Culpa é sua. Você deu bandeira, você foi assaltado. Então, tipo, você estava bêbado, você pediu para ser estuprada. E é uma cultura, gente, que antes de tudo é muito importante a gente falar, que ela não é só uma cultura do masculino. Ela é uma cultura da nossa sociedade. Muitas mulheres reproduzem e operam essa significação e esse significado. Por isso que é estrutural, porque, assim, além de objetificar o nosso corpo, é reproduzido por todo o ambiente social.
a Lilia Schwartz, eu vou pedir para o Gilbert colocar o vídeo, a Anne falou assim, a fala que a Lilia coloca no vídeo dela, que é o título, né? A questão de cultura do estupro não é mimimi. E ela vai falando justamente esse papel histórico da objetificação dos nossos corpos e como os nossos corpos são alvo históricos dessa operação de desigualdade de gênero e violência de gênero. Vamos dar uma olhada bem curtinho, 2 minutos. Segura a onda aí, vai lá. Vamos ver essa maravilhosa aí, adoro ali. É que falar de cultura do estupro, que eu estou aprendendo nas redes sociais, é que falar de cultura do estupro é mimimi. Eu queria, então, convidar vocês para analisar junto comigo uma gravura que vai nos ajudar a entender como essa cultura está presente na nossa sociedade desde que o Brasil é Brasil. Naquele que é considerado o primeiro documento oficial do Brasil, a carta escrita pelo escrivão Pero Vaz de Caminha entre os dias 28 de abril e 1º de maio, e que foi endereçada ao rei do Portugal, o escrivão, que fazia parte da nau de Pedro Álvares Cabral, emitiu o seguinte juízo sobre os brasileiros. Vou ler aqui para vocês. Nessa terra, todos andam nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Era a beleza e a falta de roupa dos indígenas e, sobretudo, das nativas que chamava muita atenção do escrivão português. Essa gravura que nós vamos aqui analisar se chama América, é uma gravura de Theodor Gall, que foi feita em cerca de 1580, também tratou de imaginar um amistoso encontro entre o velho e o novo mundo. Não por coincidência, o europeu é representado como um homem branco que domina uma série de símbolos associados à civilização. O astrolábio, as caravelas, o estandarte, os sapatos e o excesso de roupas. A América, por sua vez, surge no corpo de uma mulher praticamente nua e deitada numa rede, mostrando que o novo mundo andava preguiçosa e languidamente apenas aguardando a chegada do velho. As associações com a barbárie são igualmente óbvias. A falta de vestimentas a cobrir o corpo de América, os pés descalços, os animais exóticos a lhe rodear e, sobretudo, as cenas de canibalismo que ocorrem ao fundo na cena. Mas há um outro detalhe muito significativo. Ela oferece seus braços em direção ao conquistador, como se desejasse e o convidasse para a invasão. Mais recentemente, o Atlas da Violência de 2018 apresenta uma imagem muito semelhante. Vou ler aqui para vocês os dados. Segundo o Atlas da Violência, 68% dos registros de violência sexual no sistema de saúde se referem a estupros de menores de idade. Quase 1/3 dos agressores das crianças, até 13 anos, são amigos e conhecidos da vítima. E outros 30% familiares próximos, como pais, mães, padrastos e irmãos. Nos casos em que o algoz é previamente conhecido pela vítima, as pesquisas assinalam que em 54,9% dos casos, os estupros já vinham transcorrendo já fazia algum tempo, sendo que 78,5% deles foram realizados na própria residência da pessoa atingida. É fácil condenar a sociedade patriarcal e o sistema escravocrata no passado. Mais difícil é enfrentar a atualidade do problema, que se manifesta no campo, mas também nas nossas modernas cidades. Nesse caso, a princesa não casa com o príncipe, muito pelo contrário. Cirúrgica. Eu acho esse vídeo excelente, é um bisturi na alma, né? A Lilia é maravilhosa, ela é muito boa. Então, é justamente essa questão. Eu acho que, assim, eu vou lançar para Marcelo, para Anne, essa questão do estupro, eu acho que ela é a ponta de um grande iceberg, né? A gente tem que pensar como é que o pensamento do estupro
ele aciona um comportamento, ele aciona um hábito, um pensamento, como que ele é naturalizado na nossa sociedade. A Marcela falou que a lei mudou, né? Mas a lei muda, do que adianta a lei mudar se o nosso comportamento, a nossa cultura não muda? Né? Aí a gente vai ter sempre um desencontro. E como fazer, né? Aí eu quero saber se a Marcela concorda, se não concorda, se é isso, ou se a Anne também, se é isso, ou se não é isso. Isso é uma percepção que eu tenho, né? E sem contar, gente, que a questão dos estupros no Brasil, só 10%, e aí a Marcela vai poder me confirmar isso, as estatísticas demonstram que só 10% das mulheres estupradas denunciam. Então, assim, se já é gritante o número com 10% que denunciam, imagina o número real dessas estatísticas. Então, fica aí para a gente pensar o que se estrutura, que estrutura esse estupro, né? Essa cultura do estupro no nosso país. Lançado o problema para vocês, boas-vindas, bora. Daqui a pouco eu dou boa noite para o resto do povo, que o assunto está muito bom. Então, é exatamente isso, né? A gente teria um número muito maior se a gente não tivesse a tal da subnotificação. E, para além do fato da subnotificação, é de novo a questão da compreensão. Por exemplo, as pessoas não entendem o fato de que existe o tal do estupro marital. Então, você pode muito bem estar casado com alguém e não querer ter relações sexuais naquele momento, porque o seu corpo não é igual uma tomada, né? Que a hora que a pessoa quer, ela enfia o pluguezinho e tira a hora que quer. Então, eu acho que para além de objetificar os corpos, nós também sexualizamos muito os corpos, o que é outro problema. A objetificação em si não precisava levar à sexualização. Mas se a gente parar para pensar naquela situação do museu, em São Paulo, onde um homem faz uma apresentação nu, vocês se lembram da polêmica que aquilo rendeu? E por que aquilo rendeu tanta polêmica? E aí eu falo mais daqui do Brasil mesmo, porque eu morei em Portugal e eu lembro de ver as pessoas fazendo topless na frente da Universidade de Coimbra, porque o sol tinha saído e não era comum o sol sair para aquelas pessoas que estavam ali. Então elas estavam pegando uma corzinha e estava tudo bem na frente da universidade, de uma das universidades mais famosas do mundo, né, que existe desde 1920, salvo engano, a Universidade de Direito ali. E aí a gente fala do Brasil como se o Brasil fosse esse lugar de selvageria. Não é bem isso, é que nós sexualizamos os corpos. Então, um corpo nu necessariamente precisa falar sobre sexo. Aquele homem que estava nu no museu necessariamente precisava ser sobre sexo. E esse era o problema, porque nós não conseguimos enxergar um corpo somente como um corpo. E nós também não conseguimos idealizar a vontade naquele corpo. Se eu tiver uma vontade, ela vai superar daquele corpo. E isso muito mais para as mulheres do que para os homens. Por uma razão óbvia, né? Por uma razão histórica, como a professora Tatiane já pontuou. E aí a gente continua perpetuando essas situações através da cultura mesmo. Então a gente tem músicas que legitimam o estupro, a gente tem filmes que legitimam o estupro, a gente tem comerciais que legitimam o estupro. E eu não estou dizendo só de objetificar o corpo da mulher e de sexualizar, estou dizendo de realmente legitimar. Teve uma época em que existiu um comercial onde o rapaz ia deixar a mulher em casa e ela dizia que não queria que ele entrasse, e aí a legenda do comercial era: quando ela diz não, ela quer dizer talvez. Não, Anjo, quando ela diz não, ela quer dizer não. Às vezes eu não queria nem estar no seu carro, eu tô dizendo não por educação. Eu entrei para pedir carona e olha, na verdade já queria ter ido embora há muito tempo. Não, realmente é não. E a mulher que bebe, a mulher que tem os sentidos entorpecidos, ela tem esse direito, assim como o homem também tem esse direito. Isso não quer dizer que o corpo dela possa ser o seu objeto de desejo. E a gente vai legitimando isso em vários aspectos da vida. Tanto é, gente, que mais de 50% da população brasileira, e aí a gente inclui mulheres nesses mais de 50%, acredita que a vítima tenha participação e seja culpada pelos estupros. Que é o que a professora Tatiane falou, quer dizer, se eu andar com uma corrente na rua, a culpa é minha de ser assaltada.
O fato de eu estar viva significa que eu posso ser morta. É mais ou menos isso. Você está ostentando a vida, a sua vida é boa demais, então eu posso te matar. É legítimo, então, cometer o crime? É verdade. E aí o Vinícius está falando ali, né, que esse tema o assusta. Vinícius, esse tema nos machuca. Assusta, mas mais do que isso, esse tema nos machuca, nos fere, nos mata, né? É muito difícil a gente estar aqui tratando disso. Acho que para nós três não é fácil. É muito de uma indignação e de um, ainda que seja simples, né, ou que seja pequeno, acho que é o que a gente pode fazer, né? É o que a gente pode fazer, de chamar vocês, homens, para entender isso, né? É de chamar vocês, mulheres, né? 10%, gente, é muito pouco. Você falando, Marcela, me lembrei de quantas vezes, né? Não só, já tive, sabe aquela história, amiga de uma amiga? Gente, meu cachorro e meu gato estão brincando, a casa está caindo aqui, mas tudo bem, é assim mesmo. Não se assustem. Aquela coisa de uma amiga de uma amiga, uma amiga de uma amiga, é uma irmã, é uma parente. Eu já recebi ligação de gente saindo de consultório. A gente teve essa semana uma denúncia de um médico, né, que estuprou as pacientes e tal. Já vi isso, gente, assim, do meu lado, né, uma pessoa que eu amo muito saiu do consultório, me ligou chorando, porque enquanto fazia o toque, né, o ginecologista abusou dela. Essa semana eu ouvi na rádio um monte de mulheres falando, olha, eu só vou em médicas, porque se eu for, eu fui num médico uma vez, né, e ele me estuprou dentro do consultório. E aí você pergunta, essas mulheres denunciaram? Não. O que eu escuto, né, quando esses relatos chegam até mim? É a minha palavra contra a dele. Né? Então, assim, o objeto, né, quando a Tati fala dessa coisa da objetificação, eu acho isso também uma coisa muito importante, porque o objeto, você não pede permissão para o objeto para usar. Mas o meu corpo, você tem que pedir sim, né? Porque o meu corpo não é um objeto. Então, a gente precisa entender que não é não, né? Que quando a gente quer, tá tudo bem, mas se a gente fala não, né? Não sei não é um indicativo também de, insiste aqui que eu vou pensar, né? O não sei é um não sei, vamos dar um tempo também, né? Entende que nem tudo é sexo, como a Marcela bem coloca, né? E aí, essa questão, né, às vezes eu já escuto, eu estou falando disso em sala de aula, eu fico, professora, mas tem homens que são estuprados por mulheres também. Tem, gente, mas se você pegar a estatística das denúncias, mais de 80%, quase 90% dos casos que são relatados, e aí, né, dentro desses 10% aí que chegam a serem denunciados, né, quase 90% são, né, de mulheres que foram agredidas. Então, se você pegar a proporção, por que a gente está discutindo aqui o estupro, né, contra a mulher? Exatamente porque estatisticamente é assombroso. São as mulheres que são o corpo objetificado, são as mulheres que são o corpo que está pedindo. Né? Eu estava falando para a Marcela antes da gente começar, de propósito, vim de renda hoje, né, e eu não quero ser estuprada. Eu só quero me sentir bonita. Eu só quero me sentir, né, a Carmen está aí elogiando a gente, é isso. Né? Agora, ser bonita, se sentir bonita, né, se sentir empoderada, isso não é um convite, como a Lilian Schwartz fala, né? Não é um convite para ser estuprada, né, para que o meu corpo está aberto a qualquer um. Não, eu só quero me sentir bonita. Aceitem isso, né? Aceitem isso. Posso responder uma pergunta, Tati? Tem um monte, gente, tem um monte. Eu estou aqui, eu falei assim, gente, por onde eu começo? Houve uma observação aqui, acho que foi da Carmen. Ela pontuou que ela deu em cima do Borel e ela acaba provocando um desrespeito. Ok, eu acho que até é possível a gente enxergar isso. Eu não consegui ver tudo, né? Eu realmente não acompanho a Fazenda, muito mais pelo canal do que pelo entretenimento, mas enfim. Nós somos professoras, e acho que não é segredo para ninguém que a gente é cantado diariamente por alunos e alunas. Isso não nos legitima a ter relações com eles. Mas até vou falar mais da Tati e da Anne, por exemplo, que lidam com alunos que são menores de idade. Eu geralmente tenho alunos maiores de idade. Mas o fato de um aluno dar em cima de mim, se insinuar, às vezes, né, até fazer gestos, isso não nos dá o direito de fazer nada. Então, perceba que é uma comparação
um pouco mais brutal para a nossa sociedade, porque a nossa sociedade tem mais problema com isso do que com o estupro da mulher, mas que eu acho que consegue deixar isso bastante claro. Não é porque o outro está se insinuando para mim, que de repente ele está ali dançando, que eu posso avançar o sinal. Né? No caso da mulher, ela pode ter se insinuado o quanto for. Se em determinado momento ela falou não quero mais, ela poderia já estar tendo uma relação sexual com ele e ela dizer, olha, eu tô sentindo dor e eu não quero mais. A partir do momento que ela falou não quero mais, ele tem que parar. A partir dali é estupro. Então é isso que é importante a gente entender. Ainda que ela tenha se insinuado, a partir do momento que ela perdeu o sentido, que ela tá completamente entorpecida, tanto que ela não lembra de nada que aconteceu, é estupro e é estupro de vulnerável. Gente, deixa eu dar boa noite para esse povo aí. Se esse povo tá com uma pergunta, eu tô aqui doida para fazer um monte. Lília, boa noite, sua querida. Boa noite, Vera Lúcia, presente. Tá chegando um monte de gente. Fábio Coelho, Carmen Miranda, Vinícius Lutador, tá devendo meu desenho. Eu quero meu desenho. Gente, ele é um desenhista de mão cheia. Opa, também Cláudio, já quero. Obrigada por renovar sua assinatura, meu querido, seu lindo, maravilhoso. Cláudio é um grande amigo, gente. Lá da minha Miracema querida, de Palmas. Paulo Silva, homens são estuprados por outros homens na cadeia e não contam para ninguém. A gente pode falar sobre isso, que também é questão de machismo estrutural. Maria Nazaré, boa noite, companheiras. Vinícius Lutador, DJ Fontinelli. Maria Verônica está compartilhando a live aí para todo mundo. Paulo Roberto Carneiro, o que provoca tudo isso é a falta de respeito ao próximo ou à próxima. Exatamente. Assim, quando a Carmen Miranda lançou essa pergunta, né? Assim, mas ela deu muito em cima dele. Realmente, gente, na festa, quando eu assisti, eu não vou mentir, eu assisti parte por parte, episódio por episódio. Ela autorizou durante a festa o tempo inteiro eles se beijarem, eles se pegarem, aquela coisa normal. Mas na hora que ela disse não, na cama é não. Isso não interessa se ela pegou, se ela beijou. Na hora do não, é não. E assim, o que outra pergunta aqui que falou sobre a questão da TV Record, né? Que a TV Record é cúmplice disso. Imagina, o cara faz isso no reality, onde tem câmera para todo lado. A emissora, ela tinha o dever legal de intervir antes que isso acontecesse. Todas as pessoas viram aquilo, mas a violência, ela na nossa sociedade, ela virou tão espetacular, ela é tão vendida, principalmente a violência de gênero, né? Isso a gente pode ver nas novelas, nas propagandas, igual a Marcela falou. Isso está no nosso cotidiano, gente. É o que eu falo assim, quando eu falo que o estupro ele é a ponta de um iceberg, a gente tem que ver tudo que estrutura essa condição da objetificação, da sexualização. Quando você vê, por exemplo, né? Eu vejo muito discurso, às vezes você está no salão, você fica ali, né? Ligado. Eu adoro salão na hora de fazer a unha, melhor. Eu acho que é um dos melhores lugares para se pegar indícios dessas questões, né? Muitas vezes tem aquela coisa assim de mulher casada, né? Não, uma mulher falando para outra mulher, olha, se você não manter relação sexual com seu marido, você vai perder ele. Você tem que fazer, porque se você não fizer, ele vai procurar outra lá fora. Então, assim, você se estuprar e contra a sua vontade para poder satisfazer o desejo do outro. Tanto que isso está estruturado no nosso comportamento, isso está estruturado nos nossos hábitos, e não só de homens, tá? Não só de mulheres também. Por isso que a gente chama de machismo estrutural, ou estupro, porque é algo que está enraizado, não é só em um sexo, é na sociedade. Então, assim, respondendo a pergunta da Carmen Miranda, ela podia ter feito o que fosse na festa. Ela podia, essa questão de se ela se deu respeito, se ela não se deu respeito, a partir do momento que ela falou não, é não. É não e acabou, é o que a Marcela falou. E isso, gente, não é só para mulheres, tá? Hoje eu acho que a Marcela pode falar isso melhor do que eu. Isso também remete ao corpo masculino. E a gente precisa, inclusive, construir novos modelos de masculinidades, que é importantíssimo. A gente fala muito aqui no Feminivinho, de direito das mulheres, do corpo feminino, mas a gente não pode esquecer que gênero é uma relação. É uma relação, o sexo é enquanto relação de poder.
essa relação se dá entre masculino e feminino. Não adianta eu bater na tecla aqui do feminino, da luta, do empoderamento, da transformação, se eu não trabalhar um outro conceito de masculino. A gente tem que trabalhar novas construções de masculinidades. E assim, isso eu falo assim, a educação é o fundamental para esse processo. Ela é fundamental. E a gente está vivendo uma transformação, eu vejo dentro da juventude, principalmente, né, que a passos curtos, mas já está se conscientizando desse processo. Tanto homens quanto mulheres. Né? Meninos que já não querem, assim, eu não quero ser pegador, isso não prova minha masculinidade, isso não me faz nem pior nem melhor do que ninguém, e meninas que pegam geral e falam, não sou puta por causa disso. Então a gente tem que começar a repensar nossos conceitos, nossas práticas, o nosso comportamento, porque é aquilo que eu falei antes, a lei pode mudar, mas se a nossa prática social não mudar, não adianta. Por isso que a gente chama isso de questão cultural. E muda aqui, né? E muda aqui, gente. Muda aqui nesse bate-papo, da gente trocando aqui mensagens, né? A gente discutindo as questões, tá caindo tudo, gente. E aí eu falo assim, né? Eu vi essa frase: se é cultural, fomos nós quem criamos, né? E se a gente cria, nós é que podemos mudar, né? Eu achei isso assim fenomenal. Então, se existe uma cultura do estupro, se a gente naturaliza essas violências, né, então nós precisamos mudar. E eu sempre digo assim para os meus alunos, olha, a gente, né, existem vários movimentos aí, eu não posso dizer que eu, Anne Caroline, né, não seja uma pessoa, uma mulher machista, né, porque o machismo, ele me circunda de um jeito, né, que em muitos momentos eu me pego, né, dentro dessa mentalidade, mas eu luto todos os dias contra isso, né? Todos os dias eu penso e repenso as minhas ações, as formas como eu vejo o mundo. E a Tati colocou uma coisa muito interessante aqui, né? O corpo masculino também, a gente precisa enxergar o corpo masculino de outra forma, né? E eu faço esse exercício sempre, né? Então, sempre, às vezes eu estou pensando numa coisa, eu faço um comentário, né? E aí, tipo, isso parece um empoderamento. Opa, peraí. Se fosse um homem falando de uma mulher, eu estaria criticando esse tipo de comentário. Então, esse comentário que eu fiz aqui tá paia, né? Não vou fazer mais. E aí é aquela coisa da gente, então, se eu tô sacando que isso, né, não está indo por um caminho bom, por que eu vou continuar reproduzindo determinados comportamentos? Por que eu vou ensinar para minha filha, né, que está aí na adolescência, determinados comportamentos? Uma das coisas que mais me chocou, e a primeira coisa que eu fiz, gente, porque isso me dá pavor, quando eu vi essa coisa do caso da Fazenda, né, a primeira coisa que eu fiz foi virar para minha filha e falar assim, olha, se você ouvir algum homem defendendo, ou mulher que seja, defendendo a ação desse homem, filha, ergue as orelhas, né, abre as orelhas e toma cuidado, porque alguém que naturaliza esse comportamento não é alguém que você possa confiar, né? Então, eu acho que nós precisamos estar atentos e atentas, né, a essas questões e não deixar que isso caia na vala do é natural. Eu acho que a gente precisa urgentemente, nós como professoras aqui, né, a gente tem um papel de influenciadoras. Eu acho que isso é muito importante. Esses dias alguém falou assim, mas eu acho um absurdo um professor ou uma professora falar de determinados assuntos em sala de aula. Gente, é o nosso papel. Se existe um comportamento social, eu dou aula de história, eu dou aula de sociologia, a Tatiana dá aula de história, né? A Marcela dá aula aí de direito penal, né? De tantos outros que eu sei que você também dá aula de outras disciplinas, né? Se nós não problematizarmos, né, a estrutura que nos envolve em sala de aula, é ali o lugar da gente pensar, da gente problematizar, né? E aí, não é assim, não ouvir. Eu acho que a gente ouve. Hoje mesmo eu passei um clipe para os meninos, né, os meninos e as meninas, né, da minha turma de manhã, na aula de Direitos Humanos, que é uma música maravilhosa, né, que acho que chama Toda Cor, salvo engano o nome da música. E aí a cena termina com um homem, né, de batom e maquiagem e tal. E aí eu perguntei, que sensação vocês têm? Né? E um aluno falou assim, nossa, eu acho, assim, professor, vai me desculpar, né, com todo respeito, mas eu acho isso me incomoda, isso me deixa assim, assado. Aí eu fui mostrar para eles, por exemplo, a questão
da cultura coreana, do K-pop, né? Onde os homens, para ir para uma entrevista de trabalho, usam batom, onde os homens, né? E aí, como que a gente vai naturalizando uma violência contra aquilo que a gente acha estranho dentro de uma cultura, e aí a gente não quer problematizar. Então, a gente está aqui para isso, para falar, olha, esse comportamento não é normal, né? Esse comportamento não pode ser aceito, a gente não pode excluir o outro, né? E objetificar o corpo do outro. Não sei se deu para entender aí, mas... Deu demais. Antes da Marcela falar, eu quero dar a fala para a Carmen Miranda, que ela fala, desculpa a ignorância, mas quando vi que ela errou mais que ele, agora aprendi que não é não. Não é ignorância, Carmen, não é ignorância. Nós reproduzimos esses discursos, inclusive nós, professoras. Quantas vezes nós não nos pegamos sendo machistas e sendo reproduzindo, operando esse discurso? O importante é a gente, assim, quando você... Igual você fez aqui agora, nossa, realmente, né? Tá errado. Essa é a grande questão. Quando a gente chega nesse sentido, a gente começa a problematizar. Porque a sociedade ela é tão injusta conosco, ela é tão injusta, porque é só a gente pensar o contrário, gente. Ah, não, mas ela estava muito bêbada e aí o cara estuprou. Já imaginou se a gente tivesse o direito de estuprar ou violentar cada homem quando ele estivesse bêbado? Já pensou o contrário? Se cada homem bêbado que a gente visse, a gente se desse o direito de cometer violência, é só a gente fazer o jogo do contrário. Isso, e vai causando estranhamento. E é justamente, acho que é esse processo que a gente tem que fazer, para a gente começar a problematizar e aí a gente vai se libertando. Porque é impossível, gente, a gente pensar fora das amarras que nos teceram. Nós fomos tecidas dentro de uma estrutura patriarcal. E se liberar dessas correntes, dessas teias, é um processo. É um processo lento, é um processo doloroso, é um processo que requer muita prática, muita vontade de aprender, de ouvir antes de tudo. E a gente, como professora, a gente aprende diariamente. Eu sempre falo que eu mais aprendo do que ensino dando aula. É uma coisa mágica, né? Mas é isso, eu acho que a grande sacada é essa. E lembrando que não é algo específico do sexo masculino. Essas questões são específicas da nossa sociedade. E a partir do momento... Eu sabia que essa pauta ia dar muito BO, muita polêmica, mas ela precisa ser falada, ela precisa ser discutida, ela precisa ser pautada, né? Porque o Nego do Borel, gente, ele é só uma representação do que acontece diariamente na nossa sociedade. A gente chamou o Nego do Borel porque foi o assunto da semana. Mas isso é algo assim, ó, cotidiano sobre os nossos corpos, é secular sobre os nossos corpos, é histórico sobre os nossos corpos. Aí a gente pergunta, até quando? Até quando essa violência vai ser legitimada, vai ser justificada? Ela estava bêbada, ela estava de saia curta, ela estava dando mole, ela estava dançando. A gente teve agora no Paraná, em Palmas, uma mulher andando de bicicleta, não sei se vocês viram, pedalando, e passa dois caras no carro, mete a mão na bunda da mulher, ela cai, quase é atropelada pelo próprio carro. E as pessoas... E eu vi comentários, mas olha a roupa que ela tava. A partir do momento que a gente justifica a violência, gente, a gente está voltando para uma sociedade de barbárie. A gente volta para o estado da barbárie. Essa situação dessa moça, eu passei por isso quando eu era adolescente, indo para a igreja, tá, gente? Então não é a roupa, não. Eu estava vestida de crente, como diz o povo, né? Bem comportada, né? E estava indo para a igreja e um homem de moto passou e fez a mesma coisa que esse cara fez com essa moça. E eu não caí, não me machuquei, mas vocês não têm noção do quanto foi difícil para mim andar na rua depois disso, né? Eu passei por um processo de medo, de terror, de vulnerabilidade, de achar, de revisar minha roupa 100 vezes antes de sair de casa, porque isso foi há uns 15, 20 anos atrás, quase, 20, nossa, gente, mais de 20 anos atrás. Não precisa contar, amiga, não precisa contar os anos, foi um tempinho então, assim, aí. Esse caso dessa moça, na hora que eu vi, eu falei assim, nossa... E ela ainda se machucou, né, fisicamente também. Então, assim, é muito difícil, sabe, lidar com isso. Né? E é isso, a gente precisa mudar esse comportamento, porque é inadmissível, gente. Não dá para continuar com isso, não dá, sabe?
Mas, Marcela, até antes de passar para você, eu quero até comentar uma decisão que geralmente, uma sentença que eu costumo... Um caso, né? Nem sei como é que ficou depois disso, mas eu não sei se você sabe daquele caso de uma moça no Rio Grande do Sul que foi de Uber para uma festa para comemorar com as amigas, né? E aí ela voltava ela foi de Uber porque ela queria beber. E aí, ao voltar para casa, o motorista do Uber viu que não tinha ninguém na casa dela, né? E que ela estava bêbada. Falou, não, eu vou te ajudar a entrar. Entrou, estuprou, né? Roubou o celular, tal. E aí, por conta do roubo do celular, tudo isso ainda facilitou que a polícia achasse, ele foi preso. E aí, depois, né, recorreu e um colegiado de juízes, e a sentença foi lida por uma mulher, né? Ou foi assinada, não sei, por não, acho que colegiado aí são vários, né? Mas foi uma mulher quem leu, que ela se colocou na situação, né? De ser estuprada porque ela bebeu, porque ela saiu de... Aí eu falei, pronto, gente, não sai mais de casa, porque eu não posso dirigir bêbada, né? Mas se eu voltar para casa de Uber, eu tô pedindo para ser estuprada. Olha o absurdo. E sempre que eu trabalho isso em sala, existe uma revolta muito grande e eu vejo assim até o constrangimento dos homens. Né? Então, veja, gente, que não é algo difícil de compreender, não. É uma coisa que está muito clara e óbvia. Deixo com você, Marcelo. Deixa eu provocar a Marcela mais um pouquinho, já tá fazendo o link com a sua fala. Ela tá batinada, Marcela. Sabatina aqui hoje. Que é algo que dialoga com o direito, Marcela, você tem muita autoridade para falar sobre isso. É como essas questões comportamentais nos corpos, no direito, elas são indiciárias, né? Por que quando, assim, eu fico pensando, por que certos aspectos, quando o homem está bêbado, ou quando ele está drogado, alguma coisa, no corpo masculino, isso é considerado como atenuante? Por que no corpo feminino, geralmente, isso é colocado como agravante? A mulher está bêbada, a mulher está drogada, então a culpa é dela. E no corpo masculino, não, ele estava bêbado, ele estava drogado. Tipo assim, vamos dar uma atenuada aqui no processo, né? É incrível como isso se reproduz, né? Legalmente e socialmente. Mas isso é muito mais uma questão para vocês do que para mim. Porque eu querendo jogar o negócio para ela, gente. Ela me devolve. Só o que é histórico, o que é cultural. Mas é justamente isso, porque tudo que é no nosso corpo é agravante e no masculino é atenuante. Gente, hoje à tarde a gente teve um grupo de estudo sobre Foucault e eu falei que eu amo Foucault, mas hoje eu me divorciei dele, né? Hoje eu tive que me divorciar. Porque quando ele fala sobre sexualidade e ele chega num ponto do livro e vai tratar sobre a mulher, ele fala só sobre casamento. Mas como assim, Anjo? A mulher não é só casamento. Mas, enfim, isso é algo mesmo que é histórico e o judiciário vai reproduzir, tá, Tati? É bastante problemático, inclusive, a gente tem várias decisões bizarras no nosso judiciário. Eu peguei uma decisão uma vez para comentar com os alunos e gente, eu sou professora de penal, tecnicamente as pessoas falam que eu defendo bandido, não é bem isso, mas aceito a titulação sem problema. E eu me sinto mal de tratar determinados assuntos, de ver uma decisão onde um juiz diz que uma menina de 13 anos, se ela não denunciou antes o avô que a estuprava, é porque ela dava essa permissão. Quer dizer, Anjo, que tipo de decisão é essa? Que tipo de pessoa é essa que fala isso? E aí, eu vou fazer algumas pontuações aqui que eu estava segurando para não fazer. Mas o DJ Fontanelli coloca assim, eu queria que vocês comentassem sobre fui abusada. Ela vai ficar de castigo feio e não vou denunciar um cara desses para a polícia. Eu vou dar um esporro na minha filha. Essa frase foi do Rodrigo Constantino, um tempo atrás. Não me lembro qual era a polêmica da época, mas ele soltou essa pérola. O Rodrigo Constantino, a gente não pode dar muita atenção para nada do que ele fala. Porque ele só fala bobagens, só que ele faz perpetuar esse tipo de cultura, né? Que é uma cultura, além de inútil, que nos fere demais. E isso casa com outras pessoas públicas que falam uma série de bobagens. Eu até tinha mandado uma mensagem para a Anne mais cedo falando, olha, eu queria comentar a frase do Maluf, que um tempo atrás, bastante tempo atrás, né, isso também revela a idade, falava, estupra, mas não mata. Peraí, Anne. A gente está trabalhando com a morte. É só a morte física? Porque uma mulher que é estuprada, acreditem, ela morre em vida. Muita coisa perde sentido para uma mulher que é estuprada.
Tanto que ela não consegue contar, é por isso que existe subnotificação. Quando a gente fala desse tema aqui, numa rede social que é aberta, isso incentiva as mulheres a tratarem desse tema mais livremente, mas não é tão simples tratar disso. Eu passei por uma situação na minha época de faculdade que eu fui conseguir lidar com isso, e olha, não foi um estupro, então não chegou a ser algo tão grave. Mas eu fui, quer dizer, nos termos do artigo de hoje, talvez até fosse. Mas eu só fui conseguir lidar com isso quase 20 anos depois. Então, o quanto isso é difícil. E eu só consegui lidar com isso quando eu percebi que tratar sobre isso de maneira natural, que expor isso numa roda de conversa com outras mulheres, fazia com que elas tivessem coragem de expor aquilo que elas sofreram e fazia com que elas se sentissem confortáveis para dizer não e para se proteger. Olha como a nossa sociedade naturaliza isso. Gente, não foi só a Record que foi cúmplice, não. Quantas pessoas estavam em volta daquela situação? O que eu faria? E ainda teve gente falando, né? Não, você quer sair daí? Gente, ela não tinha condições de responder. Você não tem que perguntar se a minha amiga está embriagada. Eu vou falar, amigão, sai de perto dela, por favor. Quem vai dormir aqui do lado dela essa noite sou eu. Embrulha ela no edredom e dorme do lado de fora ali, vigiando. Né? Porque a gente não pode controlar. Não é o primeiro reality, gente, que isso acontece, não, tá? Já, ó, é o que eu falei. Essa é a pauta. A gente resolveu falar do Nego do Borel porque foi o que bombou na semana. Sim. Mas já teve Big Brother, já teve outros realities. Que isso, assim, é um reflexo da sociedade, é um reflexo do que acontece. Daí a gente precisa pensar sobre isso. Deixa eu só dar um oi para meus maravilhosos aqui. Gente, eu estou com alunos de 8º e 9º anos aqui. Olha que maravilha. Adorei a Gabi. Gente, a Gabi é maravilhosa. É uma feminista em potencial, tá? Olha ela. Hoje a tia da cantina estava querendo se intrometer na aula da professora Tati, falando que a Tati estava nos ensinando a protestar. Esse é o dever dela, nos ensinar a defender nossa opinião e tudo mais. Gente, exatamente, a gente passa por isso com os nossos Sacou pais. Tudo, Gabriela. A tia da cantina veio me podar que eu estava ensinando os meninos a protestar, você acredita? Eu falei, mas moça, se eu não sou ensinando a protestar, eu vou fazer o quê? Meu papel aí, se for, aí, desculpa a tia da cantina que eu não conheço, mas eu quero ver se com a filha dela, que não tem coragem de contar as coisas, se ela não vai querer que a filha dela proteste. Né? Então, eu acho que é isso, gente. Protesto não é só uma algazarra, não. Né? A algazarra ela serve para chamar a atenção, mas o protesto é você não se calar com a injustiça. Então, eu vou me calar, eu vou... E a Marcela coloca aqui uma coisa assim, gente, eu acho que todas nós vamos passando um filme na cabeça, né? Eu lembro que fazendo o ensino fundamental, eu estudava na escola que só tinha mulheres, eu lembro de uma colega que um belo dia ela era tida como a revoltada. E aí, eu sempre sou amiga, eu sou tipo a Tatiana quando ficou amiga da crente, sabe? Eu sou aquela que fica amiga dos revoltados. E aí, essa colega chegou e falou, um dia ela relatou para nós, só que a gente tinha 11 anos de idade, a gente não tinha maturidade para entender, mas ela relatou que ela estava cansada, ia fugir de casa porque ela estava cansada de acordar todos os dias com um padrasto nu em cima dela e ofegante. Então, pensem, uma menina de 11 anos, né, que está com seu corpo em formação, que tem toda a insegurança do mundo, né, e por conta disso, ela se vestia sempre com roupas largas, né, porque ela chegou a contar para a mãe e a mãe não fez nada. Né? Então, são situações, e aí a gente sabe que mais de 40% dos casos são de abusadores, são pessoas de dentro do convívio, né, da familiar ali, é uma realidade muito triste. Mas, para além desse caso aí, né, quantas de nós não passamos por uma situação, ou às vezes, né, eu já ouvi isso também de uma psicóloga, acho que foi a Jacinta, salvo engano, que a gente já trouxe aqui no programa, que ela estava falando que às vezes é preciso convencer a vítima de que o estupro de fato aconteceu. Porque as desculpas que a gente dá e como a gente se culpa por estar naquela situação de perigo, né, são tantas que é difícil, às vezes, entender que o que aconteceu com a gente foi um estupro e que nós não tivemos culpa. Quando eu vi, eu não assisti, mas eu vi as repercussões, e aí sempre que eu vou ler a matéria, eu sempre tenho um vídeo, eu estava vendo um vídeo do outro dia, né, que quando começaram a perguntar para Daiane, como é que é o nome da moça, gente, que foi estuprada? Daiane mesmo. Daiane mesmo, né? Daiane. É porque alguém falou Daiane ali.
ela com uma cara assim de... Ela falou, não, ele não fez nada, mas assim, a cara dela mostrava uma pessoa que estava ali sem saber o que tinha acontecido, não sabia nem como falar. Como eu vou me posicionar diante disso? Primeiro, que ela não foi, porque ali é caso de polícia. A primeira pessoa que tinha que intervir ali era a polícia, tinha que invadir o programa e chamar ela como vítima. Não, chamaram pessoas do programa. Então, isso virou entretenimento durante 5 dias, gente. Virou um show de horrores, sabe? Aqui fora, ela foi acusada de tudo. De tudo. E o nego do Borel, assim, não. Pra quem viu o vídeo dele. Vocês viram o vídeo dele? Matar, gente. Eu vou me matar. Hoje ele pediu assim, para voltarem, para fazerem ela ganhar, né? Nossa, como ele é bonzinho, né? Como ele é bom, ele estupra e depois vai lá e não. Gente, como é que uma TV que tem responsabilidade social, que tem uma responsabilidade de comunicação, um cara que tem 3 processos de estupro nas costas. Mas não tem, Tati, não tem. Eles não têm esse panorama da responsabilidade. Não tem. Tanto que são todas figuras públicas que a gente foi falando aqui, eles não têm noção dessa responsabilidade. Aí quando eu penso, Marcela, que esses são os nossos influencers, nossos influenciadores, me dá um desespero. E quando eu penso que existe religião no meio, então, nem vamos descambar para esse campo, né, gente? Porque... Gente, a Tati quebra barraco. Foi a pessoa que mais criticou a Daiane, que disse que ela tinha provocado. Quando você vê uma pessoa que é do funk, que é, sabe, que tecnicamente ela é resistência. E olha como ela se comporta. Ela tá ali criticando uma mulher. Quer dizer, olha para ela. Olha o que ela representa. E ela, de repente, me dá essa pisada na bola, sabe? É complicado. Exatamente. É muito assustador. É muito assustador. Eu, assim, gente, eu sabia que era uma live que ia dar muito pano pra manga. Eu tô aqui pensando, a gente vai poder continuar. Por mim, gente, ó, eu já expulsei meu pai da sala, meu pai tava aqui, eu falei, pai, vaza, vai pro quarto, senão você vai participar da live. Ele já foi até pro quarto, já foi, por mim a gente fica, pelo menos mais uns... Como é que tá o tempo da Marcela, né? Marcela é nossa convidada. Tempo, eu tô no último tempo do dia, numa sexta-feira. Eu até tenho compromisso, mas assim, a conversa é boa e é importante, né, gente? Eu queria até aproveitar aqui para indicar para vocês uma série que é na Netflix, que fala sobre essa questão da revitimização da vítima de estupro. Só que agora me fugiu o nome dela. Mas se uma de vocês lembrar aí, acho que vocês já viram essa série. A série da menina? Isso, da menina que é estuprada. Ai, meu Deus, fugiu o nome aqui agora. Mas eu vou lembrar até a gente encerrar aqui, né? Mas para a gente entender o quanto é complexo e o quanto as autoridades nem sempre não, elas não estão preparadas, né? A gente tem uma grande vitória aí com as delegacias, né, especializadas, mas ainda assim, né, o quanto é difícil você ter que reviver, né? E aí você entende as subnotificações. Aí eu entendo as pessoas que já me relataram abuso e falam, vai ser a minha palavra contra a dele, porque você tem que provar, né, que o seu corpo foi, né, violentado, e você ainda tem que fazer com que as pessoas acreditem em você. Mas olha a roupa que você estava usando, mas você estava bêbada, mas você não disse não, mas você não empurrou. Aí eu só lembro dos códigos antigos, das leis sangrentas, Marcela. Só me lembra lá os códigos que dizem se a mulher estiver... E aí eu nem vou citar qual é o código para a gente não gerar mais polêmica, né? A mulher que estiver no campo, né, e ela foi estuprada, essa sim, né? Se ninguém ouviu o grito dela, tá tudo bem. Mas a que está na cidade, que foi estuprada, mas não gritou, não, então ela também morre junto com o estuprador, porque ela consentiu. Não consentiu, não, gente. Ou a opressão, ela é tão grande, o medo de denunciar, né? A coisa que passa na nossa cabeça numa sociedade que naturaliza isso, é tão difícil, é muito difícil a gente entender o que está acontecendo. Isso só vai ser processado, às vezes, depois. E você ainda tem que ficar contando isso 100 vezes para que alguém acredite em você, isso desencoraja as denúncias. Então, se alguém disser que foi, né, estuprado, ou uma mulher, ou uma pessoa que foi vítima de violência, te disser que está sendo vítima de violência, não questiona, não. Sabe, vai junto, exato, dá um suporte, sabe, não faz aquela, mas será? Né? Às vezes mães, nós somos mães, né? Eu e a Tatiana... preferência não expõe o nome, né? Não coloca o nome.
Mas se a sua filha chega até você e te relata uma situação, o mínimo que você pode fazer é averiguar. O mínimo que você pode fazer, né, é denunciar. Né? E aí deixa o processo seguir, mas não, a gente não pode ficar calado. Inacreditável, Fábia, muito obrigada. A minha esposa é maravilhosa, né? Sim. Gente, eu tava aqui, eu parei a câmera porque eu tava procurando um livro que eu queria mostrar para vocês, assim, que remete muito a essa questão. Vocês estão falando aí, me lembrou muito a questão dos desenhos, né? Dos desenhos animados. A Disney agora tá com uma pegada bem feminista, né? Bem assim, Sim. Valente, Frozen e tal. Mas isso é uma coisa nova, isso é uma coisa mega recente. Se a gente pensar, por exemplo, como essa questão do estupro e do assédio, ela é estruturada, assim, dentro dos discursos infantis, inclusive, a gente começa a surtar. Eu estava procurando um livro aqui que fala disso, que é sobre questão de contos, história dos contos infantis, né? Como existe toda uma... A Anne vai ser até melhor para falar sobre essa questão dentro da linguística, mas como existe toda uma representação simbólica dentro dos contos, né? A Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, historicamente falando, para quem não sabe, é uma história do estupro. Sim. A Chapeuzinho Vermelho, ela representa uma menina na era medieval, né? O chapéu dela não é vermelho à toa. Aquilo representa a menarca, que é a primeira menstruação. Então, a mensagem da Chapeuzinho Vermelho, ó, agora você é moça, se você sair no bosque, você vai ser estuprada. E o lobo mau? O lobo mau vai te comer, minha filha. E lembrando que na Idade Média, o código da igreja só considerava estupro quando eram mais de 4 homens que agrediam mulheres. Se você fosse estuprada por um homem, 2 ou 3, problema seu. Quem estava dando mole no bosque era você, minha filha. O que você estava fazendo no bosque? Né? Outro que eu acho muito interessante da gente relembrar, que era um desenho que eu amava, e depois que eu fui ler o significado, eu falei, caramba, gente, como é que essas coisas nos tecem, né? É a Pequena Sereia. Nossa, a Pequena Sereia... Olha só, e assim, você nunca para pensar nas representações, né? A Pequena Sereia, ela tem que abrir mão da identidade dela, de deixar de ser sereia, para poder se casar. Né? Olha a objetificação do corpo feminino como se o objetivo de uma mulher é o casamento. E o que acontece quando ela resolve ficar com o amado? Ela perde a voz. O que isso significa, né? Para você casar, para você ter esse parceiro que você quer, você tem que perder sua voz. Você tem que ficar calada. Você tem que se pôr no seu lugar do feminino. Então, são problematizações, são sentidos que estão implícitos nos discursos que a gente nem se dá para pensar. E cabe aqui o olhar, enquanto historiadora, dessa sensibilidade, dessa narrativa, de colocar essas questões, porque isso nos forma. A Pequena Sereia me formou. A Pequena Sereia, ela me representou durante muito tempo, assim como a Chapeuzinho Vermelho. E a gente não tem nem noção do que aquilo representa para a gente. E a gente vai naturalizando esse processo. A gente vai colocando isso como tudo, como se fosse natural. Isso vai sendo introjetado, gente. Isso vai sendo introjetado sutilmente, a conta-gotas, desde a infância até o processo de amadurecimento, na fase adulta, enfim. E continua. E aí a gente entende o quanto as pessoas têm ódio, por exemplo, de um movimento feminista, dos movimentos feministas, porque a gente problematiza isso, a gente joga na cara da sociedade, como digo, eu pensei aqui na Ana Júlia agora, Marcela, joga na cara da sociedade, porque é isso. Se a gente não colocar, não abrir os olhos, não colocar a boca no trombone, né? Se a gente não começar a falar sobre isso não vai mudar nunca. É porque foram séculos de construção. Uhum. E a questão, gente, o próprio Foucault vai falar isso, né? Quando a gente cria um movimento de resistência, quando a gente quer romper com um paradigma, existe aí um contramovimento que é natural. Então, esse movimento conservador, ele é natural, porque as pessoas não querem mudar o status quo. Elas querem permanecer ali daquela maneira que está posta, daquela maneira com que elas aprenderam a viver. E é difícil a resistência, né? Às vezes é dolorido, às vezes a gente está aqui... Cansa. Nossa, é cansativo, porque a gente é chamado de nomes, a gente, às vezes, até sofre várias violências, não só verbais.
E é complicado, mas a gente não pode perder essa linha, né? Não pode perder esse fôlego. Porque vai ter um contramovimento, e o contramovimento geralmente ele é extremamente violento. O Jorge Amado colocou aqui que uma vez ele falou um não para uma mulher e foi chamado de gay. Jorge, também não é fácil ser homem nessa cultura nossa. Né? Não mesmo. Ninguém disse ainda mais um homem com pensamento transgressor, né? Exatamente, ninguém disse que é. Só que essa não é uma violência, eu acho que ser chamado de gay não é uma violência tão grave, até, bom, como eu sou gay, para mim não é uma violência, mas assim, não é tão grave quanto... Como eu sou sua amiga, também não é. Não é tão grave quanto ter o seu corpo invadido, né? E assim, invadido várias vezes. Quando a Anne fala da série, a série ela é pesada nesse sentido, porque ela mostra o quanto a menina é revitimizada. Ela é revitimizada pela família que não acredita nela e que faz ela contar de novo, mas fala assim, mas você tem certeza que foi isso que aconteceu? Pela polícia, e ela conta 1, 2, 3 vezes. Pela própria medicina. Pela medicina, porque não tem ali nenhum traço que ficou. Então, olha, são tantas situações que fazem com que ela desista e ela se coloque naquela posição de estar sendo culpada mesmo. E olha o problema que isso é. A gente tem uma portaria hoje do Ministério da Saúde, super recente, desse governo. Aqui eu sei que a gente pode falar mal. Esse é um deve, é a nossa missão, aqui é nosso ofício. Eu falo que geralmente eu não falo mal do governo em sala, de nenhum governo, não falo, mas eu pontuo algumas coisas. Mas nesse caso eu não consegui ficar calada quando saiu a portaria. Porque é uma portaria, vocês sabem, acredito eu, que a gente tem a permissão do aborto em caso de estupro. Né? Chamado aborto humanitário. Quando a mulher é estuprada, ela tem direito ao aborto. E hoje a gente tem uma portaria do Ministério da Saúde que é ridícula. Ela ofende a mulher de tantas maneiras, ela tem que contar para meio mundo como é que foi que aconteceu o estupro, para ter certeza que foi um estupro, para poder realizar o aborto. Quer dizer, gente, já não basta ela ter sido estuprada? Ela realmente vai ter que ficar vivendo isso de novo. Não, e aí você quer esquecer, né? Que eu acho que a série problemática, você quer esquecer aquilo, e aí às vezes você omite, ou a sua cabeça é um mecanismo de defesa, gente. Você não quer mais lembrar daquilo. E aí, na série mesmo, né? Depois de 5 vezes contando a história, um ou outro detalhe, né? Fica inconsistente ali, ou ela se contradiz, e aí, não, então não é verdade, você se contradisse aqui. Claro, puta que pariu, você não quer mais falar disso. Isso te machuca de novo. Eu acho engraçado como é que era o agressor. Eu sei lá como é que era o agressor, gente. Meu filho, eu sei que ele estava ali invadindo meu corpo e eu queria que, sabe, você vai prestar atenção mesmo nos detalhes? Você acha que alguém, no momento que está sendo estuprado, está vendo que cor que é o cabelo do agressor, que cor que é o olho do agressor, se ele estava de sapato? Só quer que aquilo acabe, né? Você só quer que aquilo acabe, pelo amor de Deus, acaba logo, né? E eu acho que esse sentimento, gente, eu não sei se um homem consegue entender isso. E aí, isso acaba sendo muito problematizado, porque quando a gente diz que tem medo dos homens, eles se sentem muito mal com isso. Uma vez eu estava falando numa palestra no Dia da Mulher, e um aluno pediu para explicar, ele falou assim, e aquela frase de que todo homem é um potencial estuprador? Meu Deus, o diretor da escola, eu achei que ele ia me demitir naquele dia, eu não estava muito preocupada não, mas eu achei que ia. E eu falei assim, gente, dizer que todo homem é um potencial estuprador não significa que todo homem é um estuprador. Significa que todas as vezes que nós estamos sozinhas com um homem, pode ser que aquele medo venha na nossa cabeça. Eu entro num elevador com um homem. Aquele homem pode ser a pessoa mais doce do mundo. Se o elevador parar, esse medo vai passar pela minha cabeça. Se o elevador parar e acabar a luz, eu vou ficar encolhida no meu canto, porque esse homem é um potencial estuprador, não significa que ele seja. Não é isso que a gente está dizendo. Tem homens maravilhosos, que são nossos parceiros e que nos ajudam em várias questões, e inclusive estão na luta junto conosco. Mas o medo que nós sentimos é algo incontrolável. É igual uma criança que tem medo do escuro. O escuro necessariamente traz o medo do desconhecido. Então, todo escuro é um potencial. Em todo escuro há um potencial monstro? Para uma criança que tem medo de escuro, sim.
para uma mulher que tem medo de um homem, todo homem é um potencial estuprador. De maneira nenhuma isso significa que todo homem é um estuprador. E eu acho que é isso que as pessoas não entendem. E elas nem tentam entender. E é isso que é mais doloroso. Isso que dói. O exercício, né? Às vezes, isso você tocou na ferida, Marcela, porque às vezes eu fico assim, gente, esse exercício que eu faço todos os dias, de pensar naquilo que eu falo, de pensar naquilo que eu faço, né? Eu tô tentando, eu não sou perfeita, né? Eu não sou perfeita e eu erro e erro pra caramba, sabe? Eu erro com outras mulheres, eu erro com homens, eu erro com a minha filha, mas eu todos os dias, não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, não, mas é porque eu tenho uma preocupação muito grande, né, com aquilo que eu ensino, com aquilo que eu problematizo, então isso me faz me cobrar mais. Mas quando eu vejo que as pessoas não têm o mínimo de boa vontade, sabe, de fazer esse exercício, porque é isso, gente. Viver em coletividade é isso. É você parar para pensar toda hora, né? Viver com outras pessoas é você pensar, olha, eu gostaria que isso acontecesse comigo, né? Se isso fere o outro, será que isso também não me feriria? Né? O que a gente não pode parar para pensar e se colocar no lugar do outro? Né? Eu ouço muitos pais dizendo, eu não pensava assim até que eu tive uma filha. Ok, então você é pai, tem uma filha, pense nisso. Né? Eduque a sua filha, eduque os seus filhos, vamos ajudar os nossos amiguinhos, né? O meu amigo de infância lá que não consegue entender isso, vamos sentar com ele na hora de trocar uma cerveja ali, né, de beber uma cerveja, de conversar potoca, vamos problematizar também, de forma suave, de forma leve, não precisa ser autoritário, não precisa ser escrachado, né, mas são coisas que a gente precisa falar, gente. Nós precisamos falar disso. Vocês também. Olha que legal que o Cláudio colocou. Imagino que o Cláudio seja seu amigo, né, Tati? Ele colocou assim, ainda bem que a Tati sabe que pode ficar comigo sozinha em qualquer lugar. Sim, pra Tati, Cláudio, você já deixou de ser um potencial estuprador, provavelmente. Mas eu não te conheço. Sem chance. Mas se eu te encontrar na rua, num beco escuro, pra mim você vai ser um potencial estuprador. Entendeu? Não é que você seja. E talvez se a Tati chegar lá, ela vai falar assim, é o Cláudio, meu amigão. E aí eu falo, nossa, graças a Deus. Mas olha, a gente prefere olhar para o beco escuro do meu demônio. Eu gostaria que o demônio surgisse nas chamas, mas eu prefiro do que ver um homem desconhecido. Se não tiver ninguém. Porque nós temos esse medo. Porque, de repente, o queimar da alma é menos dolorido pra gente do que o estupro. É algo que só a experiência do corpo nos revela, né, Marcela? Assim, talvez vocês não saibam o que é sair às 10 da noite e ficar olhando para o lado o tempo inteiro, né? O corpo masculino, às vezes, se você tem medo de um assalto, mas você não sabe o medo de estar na rua e ver um homem e falar, meu Deus, você já olha para 3 cantos, para onde eu vou correr? Né? Essa coisa do cotidiano, é esse medo que, sabe, de, por exemplo, você sentar num bar sozinha, você quer tomar cerveja, você quer sentar no bar, tomar cerveja, eu quero paz, quero sossego, e seu corpo tá totalmente vulnerável ao olhar e o pensamento do outro, como se você estivesse ali disponível ao olhar e à vontade do outro sexo. Gente, é muita violência. Pode parecer que não, mas é muito violento. Você tá num bar, você tá descansando, tomando uma cerveja, você sozinha, seja com uma amiga, e de repente, assim, às vezes a pessoa tem gente que acha isso romântico, né? Bonito e tal, e manda um bilhete, manda o telefone. Cara, por favor. Isso realmente nos assusta, porque é como se eu tivesse vulnerável ali, é como se eu tivesse, assim, ter uma placa ali, me pega. Sabe? Como se a gente só servisse para isso, né? A gente só existe para oferecer o nosso corpo. É a questão da objetificação do objeto. Outra coisa, assim, que me assusta muito, por exemplo, esses dias, no dia que na sexta-feira, Anne, que eu estava lá no mercado, e aí tava uma colega, né, com o namorado, e o cara, tipo, cantou a menina que tava com o namorado e tal. Aí não sabia que os dois estavam juntos. Aí o outro... Isso para mim foi um laboratório. O cara falou assim, pô, cara, desculpa, eu não sabia que ela era sua namorada. Eu olhei assim, cara, você tem que pedir desculpa para ela, não é para ele. Você violentou, foi o direito dela. Então, você está vendo como é mercantilizado, a nossa sexualidade ela é mercantilizada, ela é objetificada e negociada entre o masculino. São 2 homens que aí um pede desculpa para o outro por ter violentado o corpo da mulher, assim, não violentado, mas assim, ter invadido, né?
Exato, ter exposto de alguma forma, causado um constrangimento. Aí o cara pega, pô, velho, foi mal, não sabia que ela tava com você. Você tinha que pedir desculpa, era pra ela, a constrangida foi ela. Quem foi exposta foi ela. Não Agora foi eu vou falar. cara. Eu estou vendo aqui a Maria Verônica, vou fazer coro aqui a Maria Verônica. É verdade, tem muitos homens respeitadores, gentis, educados, né? E claro que tem homens aproveitadores, grossos e mal educados. Eu sinto uma mudança já, sabe, em alguns homens, né, que têm se comportado. É claro, gente, que isso é assim, né? É um início, uma luz no fim do túnel, né? Mas já tem acontecido. Eu acho que muito dessas discussões, do fato da gente poder falar, né, do fato da gente estar dando a nossa cara a tapa, às vezes, para problematizar. Eu já tenho sentido muito disso, de homens que sentem essa preocupação do tipo, não vou me oferecer para ir à sua casa ou para te levar a algum lugar, sabe? Ou do tipo, não, porque a gente sabe que muitas vezes as situações elas são criadas. Eu já vejo que existe uma certa reflexão desses homens lindos e maravilhosos que a Maria Verônica está colocando aqui, né? Então, que isso continue. Acho que a gente também tem que reconhecer, né, que existem homens que já estão dentro de um processo de desconstrução, de luta diária, de questionamentos aí, e que estão fazendo um exercício, né, diário e cotidiano. Diário e cotidiano é bom, né? Diário, cotidiano, né, de não ser mais esse estereótipo machista, esse estereótipo violento, né, esse estereótipo sexualizado aí, né, de que tem que comer todas e que isso é ser homem, né, e acho que isso é muito bom. Então, se você é assim, né, caro amigo, caro, né, telespectador aí, se a gente está numa TV, né, que bom, continue, isso não te faz melhor do que ninguém, mas isso significa que você está caindo a ficha, né? Significa que você está entendendo a história. Não, e se ele quiser também pegar um monte de gente, tudo bem, desde que elas queiram. Tudo certo. Tá, tudo ok, pode pegar geral, se quiser. Sabe aquela coisa assim, quando um não quer, dois não brigam? Isso, tá tudo ok, gente, entendeu? pode ser pegador. A mulher também pode ser pegadora. Quando os dois querem, os dois transam, gente. Ou 3, ou 4, basta querer. Exatamente. Só querer. Sendo consentido, tá tudo certo, né? Exatamente. E assim, a gente sabe, assim, é uma coisa que a gente sempre tenta quebrar, né, Ana? Eu e a Ana, a gente sempre teve essa preocupação mesmo de não produzir um discurso que a gente vê muito dentro da academia, essa questão de é importante demarcar os espaços feministas, mas é o que eu sempre falo, a gente tem que parar de falar para nós mesmos, né? Que ficar falando só para feminista é fácil. Eu quero desafio, eu quero quebrar a lógica da estrutura de um pensamento machista. Porque eu tentar convencer uma feminista de ser feminista, isso não é desafio. Tá fácil, né? Ela já é feminista, né? É a gente tentar colocar como essa perspectiva dos corpos, né? Da opressão, como historicamente nós somos segregadas, desqualificadas, oprimidas, violentadas. E que existem, sim, homens que estão se desconstruindo e que essa possibilidade da desconstrução é possível, gente. Se foi construído, é passível de desconstrução. Exato. É um trabalho árduo, é um trabalho muito difícil, é o que eu falei. Nós fomos criados dentro dessas teias, essas teias nos produziram. Então, a gente não vai sair dela de uma hora para outra. Não é fácil, mas é um passo, é todo dia. É raspar as tintas com que nos pintaram, né? Como já diria Fernando Pessoa e o próprio Rubem Alves. E às vezes a gente raspa a pele, né? Exatamente. Para poder tirar tinta. Eu queria só aproveitar aqui, né? Eu vi que o anjo da Marcela tá aqui, todo cheio dos comentários. Ricardo, te conheci essa semana, ó. Beijo para você, que bom que você está aqui, né? Dando audiência aqui para Marcela Poderosa e que você venha sempre, todas as sextas-feiras, tomar um vinho com a gente, viu? Seja bem-vindo. Gente, tem muita gente. O pessoal segurou a live hoje aqui, legal, porque já quase 1h30 de live. Acho que o pessoal tá aqui firme e forte. Gente, eu só não continuo porque meu vinho acabou. Não vou mentir. O meu também acabou e eu tenho compromisso. Não, eu não tenho compromisso nenhum, mas olha aqui, acabou a garrafa, secou, não tem ninguém para buscar. Meu pai já deve estar dormindo, que eu falei que era 1h. Gente, a minha casa tem muito mais vinho que o de vocês. Eu tô achando que a gente pode ir para a casa da Marcela. Eu acho que a próxima live tem que ser na casa da Marcela, eu também acho. Eu acho que teve resistência contemporânea. Todo mundo com a segunda dose já da vacina. Todo mundo. Mas vocês não acham que teve resistência contemporânea tinha que mandar uma caixa de vinho para cada um de nós?
Por favor, TV Resistência Contemporânea, patrocina a gente. Eu acho muito digno para essas lives serem mais viáveis, assim, gente. Inclusive, você que está nos assistindo, né? Se você tem aí, né, uma loja de vinhos, né? Se você tem. Como é que chama, gente, a loja de vinho? Esqueci o nome agora. Vinícola. Não, vinícola é onde. Não importa, que seja, velho. Patrocina a gente. Tá ficando caro essa coisa de vinho toda semana, porque a gente ainda tem o vinho dos amigos, tem o vinho, né, pra que a gente quer tomar sozinho, e o vinho da live. Garante nosso vinho da live, gente, por favor. Senão nós vamos ter que mudar esse canal para corote. Não, feminino corote. Deixa eu mandar um beijo aqui, Vários. pro amor. Fafá, que não para de me assistir, né? Ela sai do plantão correndo. Mandar um beijo. Beijo, Fábio. A Stefane está sempre me assistindo também, minha amiga maravilhosa. E para o Ricardo, né? Que é meu anjo. A Anne conheceu essa semana o meu monitor de coordenação, que é maravilhoso. Sem ele, eu não dou conta da coordenação. Obrigada pela presença, Ricardo. Já compartilha a live com esses meninos tudo, e com esses alunos, alunas, todas, para poder a gente debater assuntos como esse, que eu sei que eles estão sedentos desse tipo de conhecimento. Lembrando que também... Não vamos encerrar sem responder uma aqui, Tati? Agora, toda sua, qual é? Tem uns comentários aqui da Cleide. Primeiro se o abuso... Se for abuso, tudo bem. Agora o que não pode é ser inventado. Depois ela fala, tem mulher que não se dá o respeito. E aí, até na direita tem feminista, todo cuidado é pouco. Bom, vamos começar do começo, né? Ponto 1. Claro, eu acho que todo crime tem que ser real, né? Não dá pra gente achar que a gente pode ir lá na delegacia e acabar com a vida de uma pessoa por uma coisa que não é real, né? Por uma vingança privada, por qualquer coisa nesse sentido. Então, realmente, se for abuso, tudo bem. O que não pode é ficar inventando. Vale para esse crime e vale para qualquer outro. Vale, inclusive, para a difamação que é feita em relação à vida da mulher. Então, vale de maneira geral. A segunda questão é, mulher também tem que se dar ao respeito. O que é respeito? E por que o respeito em relação à mulher tem que ser diferente do respeito em relação ao homem? Né? É o que eu disse. Quando eu morei em Coimbra, o pessoal as meninas faziam topless por causa do sol. Isso é não se dar ao respeito? Peito todo mundo tem, até mãe. Né? Inclusive, a gente viu da nossa mãe a vida toda, e aí nem por isso a gente sexualizou. Eu espero que a maior parte das pessoas não tenha sexualizado isso. Então, acho que se dar ao respeito é algo... Eu nem consigo entender essa frase, para ser sincera, porque eu acho que isso não existe. As pessoas têm que nos respeitar e pronto, eu não tenho que me dar ao respeito. Eu sou um ser digno de respeito e pronto. Né? Sim, simplesmente por existir, eu sou digno de respeito, sabe? Eu não sou um objeto, sou uma pessoa, então você tem que me respeitar e eu tenho que te respeitar. Eu acho que isso é algo que é uma condição para ser humano. Se a gente quer ser humano, a gente precisa respeitar o outro, ponto. Independente dele estar numa situação miserável. Se um homem estiver bêbado, jogado no chão, todo vomitado, eu tenho que ter respeito por ele. Independente de ele, talvez, ter se colocado nessa situação. Então, acho que isso vale para as mulheres também. E, por último, tem feminista em todo lugar, até na direita, que bom, né? Porque feminismo, como a gente já cansou de dizer, não é o contrário de machismo, né? O feminismo é só a luta pela igualdade, e nós somos iguais. Diferença não é sinônimo de desigualdade, eu sempre gosto de falar isso, né? Nunca foi e a gente vai lutar para nunca ser. Gente, quero agradecer meus capirotos do CEPI José Honorato, Gabriela, Matheus. Obrigada, seus amados, pela presença maravilhosa. Não tanto que essa juventude está sedenta de debate, gente. Eu adoro. Gente, eu amo essas criaturas. Eles tocam fogo na escola? Eles tocam. Eles enchem o saco do diretor, do coordenador, eles enchem, entendeu? Mas eu tô com eles sempre, eles sabem, meu lado, eu tô do lado deles. Ela ama vocês, viu, meninos e meninas, gente, e menines, ela tá sempre falando de vocês. Ela ama muito. Eles sabem disso, eles sabem. Essa semana foi a semana fala que eu discuto, e é o que eu falo, eu sempre aprendo muito mais do que eu ensino, gente. Ser professora é realmente uma profissão que não tem preço, ela tem valor, apesar que eu não descarto a valorização
da profissionalização, tá? Não é sacerdócio. Ser professor não é sacerdócio, é profissão. Então, vamos embora. Ó, pediram para encerrar às 9h30, que eu acho que a galera tem coisa para fazer, né, gente? Hoje é sexta, né? Hoje é sexta, a galera tem muita coisa aqui, ó. Abraço, se cuidem. O Cláudio falou, vamos sair antes das 10. O DJ Fontinelli, boa noite, muito obrigado. Show de debate. O DJ Fontinelli fez um comentário, perguntou, mas a gente pode continuar admirando as mulheres e chamando elas de linda, né? Óbvio que pode. Nós adoramos ser elogiadas e não assediadas, o que é muito diferente, né? Boa noite, DJ. Gente, para quem não sabe, o DJ Fontinelli, ele era da banda do Mr. Gin, vocês sabiam disso? Lembra do Mr. Gin aqui de Goiânia? Lembro demais. Ele fazia parte da banda. É da minha época. É da minha também, a gente já cantou aqui junto, ó. Gabriela Meia Live. Gabi, compartilha para os outros capirotos, minha filha. Por favor, ajude sua professora, amo vocês são tudo de bom. O seu anjo da guarda, Ricardo, falou, foi maravilhoso, lindas. Maria Verônica, nossa maravilhosa. É o direito do outro que começa, termina e vice-versa. Exatamente. Nossos corpos nos pertencem, gente. Vamos para a rua amanhã protestar. Eu já ia falar isso aqui. Amanhã. Hoje eu nem fiz meu jabá. Eu esqueci até de fazer jabá. A live estava tão boa que eu esqueci de falar para o povo fazer Pix, se tornar membro. Mas eu vou falar agora. A gente faz Pix, se torna membro. Faz as transferências. Nós estamos na campanha, chama Cafezinho da Resistência, por R$ 2,99, você se torna membro desse canal, o que é mais do que digno. 9h30 da noite, depois de 60 horas de área, essas 3 professoras aqui militando. Se você não quer fazer um Pix, mas passa o endereço, vocês mandam um vinho, que vem direto. Já ajuda demais, por favor. Já tá ótimo, né? Lugar de mulher é onde ela quiser, é isso aí, inclusive dentro de casa, se for opção dela. Tá? Pode ser no trabalho, pode ser fora, pode ser dentro do lar, desde que seja uma escolha consciente da mulher, ela vai para onde que. A Gabi falou que vai se tornar membro. Ai, sou maravilhosa, gente, ela é linda, a Gabi é linda, é uma militante, assim, ela fala. Eu xingo pra caramba nas aulas, né? Aí quando eu xingo, eu falo assim, gente, desculpa, eu não podia xingar. Ela, não, tio, eu adoro quando você xinga. Professor, eu adoro quando você xinga. Você é diferente porque você xinga. Eu falo, meu Deus do céu, o que a gente faz? A gente não sabe se xinga ou se não xinga. Mas eu xingo pra caralho mesmo. Xinga, né? Xingo. O Edson tá aqui. Gente, boa noite. Lembrando que amanhã, 2 de outubro, povo na rua, povo na luta, contra esse governo fascista, misógino, machista, genocida. Quem não estiver na rua, que esteja nos canais, que esteja nas lives, que acompanhe a TV Resistência Contemporânea, que vai cobrir vários atos, inclusive Goiânia, Palmas e outras capitais. Amanhã vai ser show de bola, gente. Eu acho que vai ser uma virada assim, no nosso contexto político, né? Estamos aí com o nosso queridíssimo Lula inocentado do 20º processo. Então, são 20 processos do nosso querido inocentado. Então, tem muita coisa pela frente e a gente sabe que não vai ser fácil, que não vão largar o osso fácil. Nós ainda temos 1 ano de luta, gente, 1 ano para a gente poder voltar a respirar, para a gente voltar a sorrir de novo, né? Que é o que a gente quer. Ninguém aguenta mais essa falta de esperança, essa pobreza, essa miserabilidade, a miserabilidade do estômago e a miserabilidade mental que também nos consome, algo assim que mata a gente diariamente, mata de fome, mata nossa alma, mas a gente vai virar esse jogo. A gente faz live toda sexta-feira aqui, não é à toa, né? TV Resistência Contemporânea, eu falo que tá de segunda a segunda aqui, eu falo assim, gente, esse povo não para, o povo não para. Aqui, você liga 8 da manhã tem live, meio-dia tem live, 3 horas tem live, 5 horas tem live, não para, e essa militância não é à toa, essa militância é a favor da democracia e contra todo e qualquer tipo de autoritarismo, porque nós mulheres sabemos o peso do autoritarismo sobre os nossos corpos desde sempre. Então, toda liberdade, toda democracia para os nossos corpos e para o nosso país. Deixar essas maravilhosas falarem, né, gente? Porque senão eu fico falando aqui. Mas não esqueça, amanhã, 2 de outubro, povo na TV Resistência, povo nas ruas, povo na luta e vamos embora. Anne, despede primeiro, a Marcela despede nossa convidada, que a Anne voltou das férias não remuneradas dela, gente. Gente, muito obrigada, muito bom estar aqui com vocês de volta, né? Um grande beijo, tornem-se membros, tornem-se membras, né? Depois dá uma olhadinha lá na rede social, porque membra pode sim, tá? Tá tudo certo. Beijo
E vamos até só fazer um jabá aqui, gente, que o povo nem sabe, mas Feminivinho vai vir com surpresas por aí, tá? Logo, logo vocês vão ter surpresas muito boas que vocês vão gostar. Mas Isso não mesmo. vou dar spoiler, não. Vamos ficar aqui só por enquanto, só no mistério. Marcela, sua linda, muito obrigada, querida. Muito obrigada pelo convite do Observatório, que ao vivo participei de uma live com a Marcela maravilhosa. Essa semana, morrendo de medo se podia militar ou não podia militar, mas a gente não consegue, né, Anne? Onde a gente vai, a gente milita, seja no boteco, seja no universidade. Mas eu militei elegante, eu militei assim, no sapatinho. Só entendedores entenderam. Né? Ela falou que um pouquinho. Falei assim, ó. Entendedores entenderam, mas desde já, nosso muito obrigada, Marcela. Você já tem lugar cativo aqui na TV Resistência Contemporânea e lugar fixo no Feminivinho, tá? Precisa nem pedir, amiga. Não, quando quiser vir, vem. Quiser vir, vem, lugar é seu. Suas palavras finais, sua despedida desse povo maravilhoso e um beijo grande desde já para todos vocês. Não, gente, queria agradecer demais. Eu estou muito feliz com essa participação de novo. Eu não quero ser convidada, eu quero fazer parte, tá? Já é. Muito pertencente. Eu fiquei muito feliz mesmo. Que bom que a gente tratou desse tema. Acho que a gente conseguiu deixar leve, né? É um tema que é muito pesado, é muito dolorido, mas eu acho que foi importante tratar dele com essa leveza que a gente deu, tá bom? Muito obrigado, Anne. Obrigada por ter apresentado a Tati maravilhosa, o Feminivinho. Nossa, que ponte, gente. Vou até erguer a mão aqui, ó. Uma mão liga uma a outra aqui. Não, ela não sai daqui mais, não, Marcela. Pode ficar tranquila. E você já faz parte desse canal. A gente vai organizar isso tudo direitinho e vai ficar tudo de bom. Gente, pode chamar a gente para palestra, tá? Isso conta para o nosso Lattes, porque o nosso Lattes. Nosso Lattes é o nosso peixe, tá? A gente não ganha dinheiro, a gente ganha certificados. Então, por favor, contribua aí com a gente, torne-se membro, faça um Pix, manda vir, catuaba. Eu tomo cachaça, a Anne sabe, eu adoro. Não nego, sou cachaceira, petralha. Tudo vocês pensarem, eu tomo catuaba, aguardente, fui criada na aguardente. Então, tudo que vier para mim, eu mando para dentro. Então, por favor, contribuam como vocês puderem, dando like, se inscrevendo, quem puder fazer Pix, tornar-se membro. O importante é estar aqui. Muito obrigado pela essa resistência nessa sexta-feira, às 8. Tati, um abraço para você do tamanho da distância, minha Verônica. Ó, um beijo, sua militante maravilhosa, nossa militante digital. Incrível, você é maravilhosa, Maria Verônica. Parabéns pelo seu trabalho aí. Beijo, e muito obrigada gente. Em nome de toda a Resistência Contemporânea. Gente, eu fico me despedindo aqui horas, se deixarem. Vocês sabem que eu nasci debaixo da cachoeira e fico falando horas. Então, ó, beijo no coração de todos. Amei a live de hoje. Assunto polêmico, mas muito enriquecedor. Fiquem com Zeus, com as deusas, com todo. E amanhã, fora genocida, Lula 2022 e vambora, que esse país é nosso, a democracia é nossa. Essa luta nos pertence. Beijo, gente. Até. Beijos. Tchau, gente. Até mais.